para dar clareza. Amém. Clareza, isso. Então, hoje nós não vamos demorar muito não, né, Áudria? Que eu sei que todos nós temos trabalho, a Vanessa está aí, né, Vanessa, trabalhando, a Andréia também. Bom, eu fiz uma pesquisa aqui, gente, vou tirar esse óculos, eu fiz uma pesquisa aqui na OMS, que isso aqui é um fato científico, viu? É um fato científico que aponta que os transtornos de ansiedade cresceram mais de 25% no mundo após 2020. Eu fiquei assustada. Falei, gente, o que é isso? E aí tem esses estudos aqui que falam sobre a ansiedade generalizada, ataques de pânico, insônia, somatizações, que são dores sem causa médica clara. Então, quando a gente fala assim, tá desenvolvendo alguma coisa no corpo físico, faz atenção nas emoções, porque vem vindo lá de trás, pouco a pouco, quando você vê, você não tem uma estrutura, assim, a medicina fala assim, mas procura, faz estudos, né, coloca nomes nessas doenças, mas, na verdade, são as emoções, né? E aí isso é muito sério. Por quê? O que mudou nessa... Perdão. O que mudou nessa época, dessa época para cá, isso já vem há muito tempo, mas dessa época para cá, o que o mundo mudou no ser humano é a perda de previsibilidade, excesso de informação, olha só como é grave, hiperestimulação, porque essas telas, notificações, comparações, tudo isso gera essa maladia, essa doença. Falta de tempo para elaborar o luto, porque, olha, gente, a gente precisa elaborar as coisas, as perdas, falar, nossa, e dar nomes para isso, né? Porque são perdas reais e simbólicas. Então, agora, nunca se falou tanto de ansiedade como agora. Então, não é porque as pessoas foram mais fracas. Não, não é isso. Mas porque o mundo ficou mais instável. Agora, lança um negócio de manhã, à tarde já não é mais aquilo. As pessoas já estão confusas, porque é muito, muito rápido, tá? Assim, numa velocidade, parece que o relógio está fazendo assim, ó. E aí as pessoas vão se sobrecarregando. É verdade. Aí, olha só, após pandemia, excesso de informação, olha só, vai fazendo a somatização, pressão por desempenho, falta de tempo para elaborar as perdas. Então, o que acontece? O ser humano está vivendo em estado de alerta contínuo. E isso é grave, se vocês pararem um pouquinho para pensar, é grave. As pessoas entram num automatismo e desenvolvem umas doenças psicossomáticas que vai aparecer no corpo e aí não vai ter como fazer, como que eu posso dizer, se não parar para poder fazer uma elaboração das coisas que estão acontecendo, não vai conseguir colocar as coisas nos eixos. Bonjour, Miki! Bom você estar aqui. Que bom você chegou. Chegou na hora. Então, esse estado de alerta contínuo, eu vou deixar a pergunta aqui para vocês, tá? Então, o ser humano tem desenvolvido esse estado de alerta, e é um estado de alerta que isso vai acarretar essas doenças. Então, vamos lá. O que hoje tem roubado a sua paz de forma silenciosa? Isso daí é para você ir anotando. Aí, a hora que você está ali no seu divã, né?
você vai fazer as perguntinhas, você vai fazer, como é que fala? Vai responder para você. Porque é sempre bom você colocar assim na bandeja e falar, nossa, o que está roubando a minha paz? O que vem surdinamente, assim, minuciosamente, assim, em silêncio, e me rouba aquilo e eu nem sei dar nome para aquilo. A segunda pergunta. Olha, gente, hoje tem muita pergunta, tá? Hoje tem muita pergunta de reflexão, porque isso é muito bom. Quando a gente faz essas perguntas, que eu faço, na hora que eu estou aqui assim, eu falo, gente, o que está acontecendo? Aí eu começo a destrinchar. E aí eu pego um caderninho, vou escrever, pego uma folha, vou escrever, o que é que está acontecendo? Agora, você sente que vive reagindo ou você está vivendo? Olha só a pergunta. Então, isso é uma reflexão para você. Porque as pessoas, elas não estão fracas. Elas estão o quê? Sobrecarregadas. Eu estava, assim, pensando, um tempo atrás, eu andava com uma sacola, um carrinho de rodinha, e colocava uma bolsa aqui do lado, uma mochila aqui nas costas, porque eu tinha, fazer. E aí, eu fui ficando com dor nas costas. Eu falei, mas, gente, por que eu fico fazendo tudo isso? Mas, trazendo para a nossa vida, né, assim, a mesma coisa a gente faz com as coisas que essa ansiedade, esses problemas que vem acumulando. Você vai pondo uma bolsa debaixo do braço, aí cai a outra, você pega aqui aquele negócio aqui assim, aí você põe uma mochila nas costas pesada, aí você, quando você vai ver, você está toda torta, toda desconjuntada, você não sabe de onde que vem esses negócios. Então, isso daí é sobrecarga. Então, agora eu quero deixar algo muito, muito, muito claro, que a ansiedade não é falta de fé, tá? A ansiedade não é pecado também não, viu, gente? Não vamos espiritualizar tudo, essas coisas, não. Tem corpo, alma e espírito, que nós sabemos que tem, né? Que é uma trindade que nos foi dada, nos foi concebida, mas a ansiedade não é pecado. A ansiedade é um mecanismo biológico de sobrevivência e que saiu do eixo. Imagina, né? Tem o eixo, tudo vai bem, mas a sobrecarga é lá, e aí fica troncho, né? Aí não gira como deve girar as coisas na nossa vida. Então, sai. Então, assim, Deus criou o corpo com um sistema de alerta, tá? Para vocês entenderem um pouquinho. Quando há um perigo, o cérebro ativa assim, pim, 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 igual o bombeiro, né? Ele ativa esse sistema para proteger o quê? A vida. Aí o problema não é sentir a ansiedade. O problema é quando ela vira um estado permanente de alerta, aquilo ali todo tempo. Sabe? Então, esse é o problema. O problema não é sentir, porque a gente sente isso, é uma coisa que é óbvia, a gente precisa realmente sentir, mas não deve viver ali naquele estado todo o tempo, né? Então, agora vai vir mais uma perguntinha aí para você. Mais uma perguntinha para você. O que hoje ativa o seu estado de alerta, mesmo quando não há perigo real? O que é? Olha só. O que ativa? Porque uma coisa é você realmente sentir aquilo ali, mas outra coisa é você, todo o tempo, estar naquele estado de alerta, digamos assim, né? Então, olha só. O que hoje ativa o seu estado de alerta mesmo, quando não há perigo real? Aquilo é tudo interno, aquilo que você pensa, né? O que você reage aos seus pensamentos. Você sente ansiedade quando... Você sente ansiedade como aviso ou como prisão? Olha só. Cris, é outra pergunta, é duas numa, é isso? São duas perguntas. Tá. Porque, assim, uma é linkado na outra. E aí você vai fazendo o passo a passo. É igual uma receitinha, né, gente? É igual uma receitinha. Aí você vai vendo que vai linkando uma com a outra e você fala, é um problema. Isso aqui é um problema, porque eu estou sempre em alerta e tem essa necessidade.
Nós vamos descobrir mais tarde, né? Então, vamos lá. Ansiedade é um mecanismo biológico de sobrevivência que saiu do eixo, como eu te disse. Então, o sistema nervoso simpático, olha o nome, ativado com excesso, né? Ele se torna vai sendo agressivo. Por quê? A amígdala cerebral, em estado de alerta contínuo, isso daqui também fica o quê? O corpo preparado para o perigo que nunca chega. Então, assim, sistema nervoso simpático, amígdala cerebral e o corpo preparado que nunca chega, isso se causa o quê? Esse estresse contínuo da ansiedade. Vê que é uma máquina, vê que é tudo biológico, vê que é tudo, né, um sistema dessa engrenagem, digamos assim. Então, vamos lá. Ô, Cris, desculpa. Não, pode falar. Eu não acabei de escrever aqui, ó. O sistema simpático e a outra palavra que eu não consegui. Amígdala. Não é amígdala não é amígdala daqui, não, tá? É a amígdala daqui. Aqui nós temos amígdala. Amígdala. A pergunta que você fez é: você sente ansiedade como no seu que lá ou como prisão? Assim, no seu que lá foi o quê? Qual a pergunta? Você sente ansiedade como alguma coisa ou como prisão? Esse é alguma Como coisa que eu não aviso, ouvi. como aviso ou como prisão? Eu coloquei ali escrito as perguntas no chat. Obrigado, Nick. Obrigado. Isso. É bom, né? Porque daí você vai colocando, as pessoas vai ajuda a gente ir mais. Bom, mas então, aonde mesmo que eu estava? Sim, nós O vamos sistema simpático e o da amígdala sobre alerta. É isso? Certo, isso. Então, agora nós vamos assim, nós vamos assim para o lado da Bíblia que eu estava falando, né? Então, nós vamos ali, porque, na verdade, quando a gente pensa assim, lá no Salmo 94, 19, vocês podem depois olhar lá, que Davi fala assim: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, assim, desde aquela época ele já sabia o que era mais ou menos ansiedade, né? Por quê? Porque já vinha estudando isso, porque a angústia, né? Aquela angústia, aquela coisa toda. Então, assim, a Bíblia, ela reconhece a ansiedade e apresenta regulação, não negação. Quando ela regula, porque ele está dizendo ali, olha, bem naquele versículo, já dominava o meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, não é uma negação. Então, sentir a ansiedade é uma condição humana. Todos sentimos. Eu já tive dores fortes no peito, assim, naquela dor mesmo, a dor que parecia que eu ia morrer. Mas vai falar que eu estava parando meu coração, dando um ataque cardíaco? Não, eu estava simplesmente, a gente fala em francês aqui, angoissée. A gente está deprimida, assim, angustiada, sabe? Coração apertado. Então, é assim. E até Jesus sentiu essa angústia. A ansiedade, como reação, é diferente da identidade, entende? Então, é isso, que a reação, ela é automática, mas permanência não é, ela é aprendida. Então, nós temos que saber identificar e colocar nos eixos, nos lugares, para não sobrecarregar e ficar assim, nessa situation, né? Então, o corpo, ele reage antes da razão, mas a consciência,
ela pode regular. Porque se você traz isso tudo para a consciência, sabendo o que está acontecendo, ou colocando nome naquelas coisas, né? Então, o que vai acontecer é isso, você vai conseguir, não é controlar, mas ter um equilíbrio. Mas, enfim. Bom, mas olha lá. Vamos nas perguntas agora, relacionada a isso aqui. Você sente ansiedade? Ou você se define como uma pessoa ansiosa? Ai, eu sou ansiosa. Ai, meu Deus, eu sou ansiosa demais. Então, aí, ó, você sente ansiedade ou você se define? Então, tem as duas diferenças. Porque é normal, como eu disse, é normal a gente sentir uma ansiedade, isso é humano, mas não podemos viver nela, certo? E agora, em que momento a reação virou um modo de viver? Então, isso também é importante você nomear, saber onde que está, porquê das coisas, né? Como, para que isso que você está sentindo, da onde que veio. Então, assim, agora vamos trazer toda essa ansiedade, o que ela faz no corpo. Gente, o que uma ansiedade faz no corpo, olha, é uma coisa assim, fora do sério. Porque na neurociência e na psicanálise, e mais o corpo, nós temos explicação dentro, durante e no corpo, os resultados, que é normal. Porque, olha, veja bem, tudo que é demais, a minha avó falava assim, é sobra, e sobra vai para o lixo, né? Então, tudo que você é demais, alegria demais, tristeza demais, comer demais, não dormir. Então, tudo que é demais vira o quê? Resto. E tudo que é demais não cabe na geladeira para guardar, vira resto, vai para o lixo, né? Então, é isso. O cortisol, ele é um estresse crônico. E o cortisol, ele tem um papel importante na nossa vida, porque na nossa vida, tudo isso aqui são os hormônios que são envolvidos na nossa vida. Mas tudo que, como eu disse, que é demais, né? Olha, adrenalina é um estado de alerta. A noradrenalina é uma hipervigilante. Então, elas trabalham em conjunto. Imagina, cortisol, adrenalina, noradrenalina, mas tudo no seu devido tempo, no seu lugar certo, a vida se torna bela. Mas tudo em excesso, que você fica naquela alimentando, aquilo vai produzindo, quando você pensa que não, está pipocando, né? Como diz a Miki. Aí fica pipocando, né, Miki? Bonjour, bonjour, Anitta. É a Anitta? É a Anitta. Seja bem-vinda. Então, né? Então, esses impactos físicos são comprovados. Olha só, por quê? Esses três hormônios, taquicardia, falta de ar, tensão muscular crônica, gastrite, refluxo, intestino irritável e queda de imunidade, sem contar a insônia. Gente, eu sofri de tudo isso. Eu sei o que é isso. Eu sei. Porque nada para mim ia. Eu tinha uma tensão que parecia que estava tudo encrespado nas minhas costas. Eu tinha uma gastrite horrível. E eu tomava medicamento demais, eu tinha uma insônia, eu tinha que tomar medicamento para dormir, medicamento para acordar, mas... E aí eu não achava, mas o que está acontecendo? Mas eu não sabia. Então, eu sofri as duras penas. E a fadiga? Fadiga extrema, porque todo o seu corpo está numa combustão. Está parecendo um vulcão derramando. Então, isso é muito sério, é seríssimo. Então, o corpo começa a adoecer tentando proteger quem? A mente. Então, o corpo fica ali, lutando. Quando você pensa que não, o corpo está realmente fazendo de tudo para estabilizar, mas não consegue, porque a mente está ali produzindo, e é isso. É uma coisa, assim, de louco mesmo.
Aí eu vou dizer uma coisa bem séria para vocês, que o corpo grita quando a alma não encontra descanso. Então, se nós somos um ser triuno, nós temos que dar, né, repouso para nossa alma, repouso para nossa mente, aprender a desfrutar, a descansar. E isso é muito sério. Agora, eu vou jogar umas perguntinhas aqui também para vocês ir respondendo. O que o seu corpo vem tentando te avisar há algum tempo? Dores de cabeça, cansaço em extremo, falta de sono, pensamentos assim, que é aquele borbulhão de pensamentos. O que é o que o seu corpo vem tentando te avisar? Alguém já se identificou aí? Pois é. Agora, você escuta os sinais ou só aguenta mais um pouco? Ah, mas é só mais um pouco. Amanhã passa. Ah, daqui a pouco passa. E nada de escutar. O seu corpo está gritando e você não está fazendo atenção. Agora, eu vou falar aqui isso dentro da psicanálise, tá? A ansiedade, presta bem atenção, a ansiedade é o medo sem nome. Né? E Freud, não sei por que eu falo Freud, eu gosto de falar Freud, mas o Freud, ele dizia assim, que a ansiedade surge quando o eu percebe que não dará conta de um conflito interno. Então, se a ansiedade ela surge, aí o seu eu fica desesperado e aí não dá conta mesmo. Aí ele não vai dar conta de jeito nenhum desse conflito interno. E aí, esse conflito entre quem a pessoa é e quem ela precisa parecer ser. Então, é um contraste, porque ela é e ela precisa. Então, ela fica ali pensando, eu preciso, né? E aí vem, aí quem é, agora vem o outro pontinho, que quem o mundo exige que ela seja. Então, assim, olha, são três conflitos bem tortuosos. Quem ela é, quem ela precisa parecer e que o mundo exige dela. São três coisas bem distintas, porque essa ansiedade em excesso de expectativa, ela é mais uma ausência de elaboração emocional. Vocês estão entendendo? Se quiserem fazer alguma pergunta, parar, eu estou indo muito rápido, porque essa ansiedade de hoje em dia é um pouquinho diferente da passada, sempre houve, mas antes era só para caça, para ir, né, trazer o alimento, mas hoje o mundo, como eu disse, o mundo está correndo muito rápido, muito, muito, muito rápido. Agora, nós não vamos espiritualizar o sofrimento também não, tá, gente? Não vamos espiritualizar, não. Porque lá em 1 Pedro 5,7, ele fala assim, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, certo? Então, Jesus, ele não anulou a ansiedade, ele ensinou onde colocá-la, porque é o que nós devemos fazer. Mas, às vezes, a gente sai atropelando todas as coisas e não coloca as coisas nos eixos, né? Mas uma coisa é certa, lançar não é fingir que não existe, não, viu? Lançar é reconhecer, nomear e entregar. Porque as coisas continuam, mas é aquilo, você ter paz em meio à tempestade, em meio das coisas que estão por vir ou estão acontecendo, você ter paz. Porque esse é o princípio do reino, né? Aquilo que você não entrega, te governa. E isso é uma verdade. A ansiedade vira questão espiritual quando ela governa decisões,
rouba a confiança e ocupa o lugar da esperança. Tem gente que não tem mais sonhos, não tem mais esperança, não tem mais vontade de nada, porque tem aquela ansiedade ocupando ali o tempo todo, né? Governando aquela mente, aquele coração. A pessoa, eu estava no metrô hoje, e aí eu olhei para o lado, tinha uma pessoa que ela balançava a perna, tanto assim, ó, mas balançava a perna, balançava. E não era porque ela estava com um tique, alguma coisa, não. A gente via que ela estava ansiosa. Eu não sei se era porque ia chegar atrasado, mas estava ali. O corpo estava falando e ela estava ali, ó, achando que estava normal, sabe? Mas isso é importante, a gente fazer leituras, e as pessoas, assim. Então, isso não pode ocupar lugar da esperança, nem dos sonhos, né? Então, para dizer para vocês que não é pecado sentir, é problema permanecer, fé não nega a ansiedade, e para dizer que nós temos que lançar realmente toda a ansiedade nele. Mais uma perguntinha, tá? O que você vem carregando que já deveria ter entregue? Ou ter sido entregue? O que você vem carregando? Porque lá no começo eu falei, antes me puseram até o apelido de trotinete, porque tanto que eu corria com a sacola, com um cadinho de rodinha, punha em cima. Até um tempo atrás eu estava correndo para a lavanderia desse jeito. Falei, gente, eu tenho que parar com isso, eu já vou fazer quase 70 nesses estresses. Não, para. E aí eu fui fazer uma análise, fui estudar sobre o que eu estava vivendo e descobri muitas coisas sobre a ansiedade em mim. E eu comecei a cortar as coisas em mim. Então, assim, agora, outra perguntinha. Você confia em Deus ou tenta controlar tudo sozinha? Porque tem hora que você fala assim, igual eu falei, né? Tá aqui Deus, ó, eu vou entregar, mas se segura. Tá aqui, ó, assim, é teu. Eu sei que o senhor vai fazer, mas não solta. Não solta. Fala, vai cair. Não vai cair. Não cai. Então, agora, mais algumas perguntas. Ou vocês têm alguma pergunta para fazer? Tá tudo certo? Perguntar aqui uma pergunta aqui. Cris, o meu esposo, ele tem ansiedade. E, assim, já aconteceu várias vezes da gente estar viajando e, assim, do nada, ele ir para o acostamento, assim, descer do carro e deitar no chão e ficar respirando, assim, e falar que tá com dor, sabe, assim? E aí o médico já passou um remédio lá para ele tomar, só que ele não toma, né? Então, às vezes ele já estava viajando algumas vezes e ele me liga e ele fala assim, ora para mim, ora para mim, ora. Aí vai orando e falando comigo, vai orando alto para mim ouvir, porque eu tô sentindo mal. Aí eu vou orando, vou falando, vou conversando com Deus e ele vai ouvindo e assim vai. Então, assim, tudo que você falou aí é exatamente o que acalma, é o que traz sabe, parece que eu vou distraindo, falando a palavra, que vai dar tudo certo, calma, respira, e Deus é todo poderoso, pode fazer infinitamente coisas que a gente nem pensa ou pede, e aí, sabe? Então, assim, é uma experiência que já aconteceu assim comigo. Então, super resolve mesmo. É verdade. Isso é uma verdade. Você está ali trazendo a palavra, trazendo esperança, porque a pessoa que está ali naquele momento, a primeira coisa que tem que fazer, gente, tem que respirar muitas vezes profundamente, segurar, fazer aquela respiração 4-4, respirar, porque quando você oxigena o cérebro, você tem uma melhor circulação,
você não fica pensando naquelas coisas. Você tem que começar a tirar o foco daquilo que você está sentindo, porque tudo que você colocar o foco cresce, né? Colocou ali, nossa, eu estou passando mal, eu vou passar mal, eu estou sentindo isso, e aí aquilo vai igual um fermento de pão, né? Vai crescer. Mas se você está ali buscando respirar, aumentar a oxigenação no seu cérebro, as suas amígdala e o seu córtex, tudo vai aire, vai ficar com oxigênio. E aí é onde você vai ter essa distinção, como eu diz, você vai ter essa visão de que aquilo ali você vai ter aquele equilíbrio. Porque muitas vezes tem gente que nem sabe respirar, perde até o jeito de respirar, e aí aquelas dores, aquelas coisas todas, vai agravando, vai ficando. Então, é isso aí, tem que tirar a atenção e voltar para as coisas que dá esperança, né? Claro que tem muitas outras ferramentas, tem outras coisas a fazer, que isso daí, daqui a pouco, nós vamos continuar. Então, vamos lá. Se você responder o que rouba a sua paz de forma silenciosa, isso é muito importante, porque tem coisas que chegam na surdina, como eu falei, né? E se você vive no presente ou em cenários que ainda não aconteceram, faz atenção, porque são coisas que você vem produzindo, pensando, analisando, concretizando, e aí aquilo vai ficando sempre em alerta. Agora, se o seu corpo está cansado ou sua alma está sobrecarregada, isso é outro alerta. Então, é algo, né, para você pensar. E o que você tem controlando, que vem controlando, por exemplo, o que você vem controlando porque tem medo de confiar, é o que eu, né, assim, da caneta que eu falei, né? Isso daqui é importante você saber que nós temos um Deus que tudo pode, mas nós temos que fazer por onde bem confiar, não é tudo, né, tudo espiritualizar, mas a gente não pode sair do eixo, porque quando a gente está alinhado corpo, alma e espírito, não tem essas coisas também. Então, nós temos que descobrir aonde é que está a falha do sistema, né, para acontecer da melhor forma possível. E se Deus não falhar? Olha só, e se Deus não falhar? Se Deus não falhar, olha só o que eu já vou falar aqui para você. Por que você continua vivendo como se tudo dependesse de você, mulher? Então, se você sabe que Ele é um Deus que não falha, nós precisamos confiar, né? Então, é uma coisa que você precisa estar apta. Mas, eu vou dizer para você, se a ansiedade nasce aqui, na interpretação da realidade e das imagens internas, aquilo que você cria. Então, existe algo poderoso, mas é poderoso. A forma como pensamos ou pode nos aprisionar ou nos libertar. Isso é uma coisa que você tem que imaginar que é ou aprisionar ou libertar. Só existem esses dois caminhos. Entende? Porque não tem pessoa melhor, né, para nos explicar isso agora, se é que eu digo que essa pessoa é exatamente sobre isso que ela vai dizer e que vai nos conduzir agora. Como reeducar a mente e alinhar os pensamentos, as emoções e o comportamento. Porque quando nós reduzimos a ansiedade de forma prática, é nada melhor do que a gente ter ferramentas da psicanálise, da PNL, para que nós possamos caminhar assim, de mãos dadas,
para nosso sucesso, digamos assim, né? Então, com vocês, a Áudrea Sena, que vai nos explicar sobre todas essas coisas que eu venho para vocês. Está com você a palavra, Áudrea. Obrigada, Cris. Deixa eu mudar aqui que eu fixo para na gravação sair bem. Vamos lá. Eu queria primeiro fazer 2 comentários para a Andreia. Tá, Andreia? Sim. A ansiedade, ela é o medo do incerto, do desconhecido. Então, quem já ouviu Pablo Marçal conhece a expressão ansiedade é a doença do futuro. Por quê? Porque o futuro a gente não pode prever. A gente não foi lá ainda, a gente não sabe como ele vai ser. Ele é incerto e desconhecido. Então, cientificamente, a ansiedade é conhecida como o medo do desconhecido, do incerto. Então, como que a gente lida com uma situação de crise de ansiedade? Traz a mente da pessoa para o conhecido. A ansiedade está lá no futuro, tem medo do que eu não conheço, que vai acontecer daqui 2 segundos. Meu coração vai parar daqui 1 minuto. Estou sentindo isso, eu vou morrer. Porque eu estou sentindo o medo do que vai acontecer depois, eu não estou vendo, é incerto, eu penso, eu vou morrer. O medo do desconhecido, do incerto. Traz para o conhecido. O que é conhecido? O que eu já vi, que já aconteceu, o passado, eu já vi. Tá. Não é a primeira vez que ele sofre esse ataque de ansiedade, essa crise de ansiedade? Várias vezes. Já teve várias vezes. As outras vezes, ele morreu? Não. A primeira vez, quase eu morri. Quase você, eu imagino. Levei para o hospital, cheguei lá, falei, pelo amor de Deus, ele está morrendo, pelo amor de Deus. Sabe assim, saí pedindo, porque eu falei assim, ó, as pessoas estavam atendendo tranquilamente, né? E eu falei assim, ó, eu não sei se ele está tendo uma parada cardíaca, e ele ficava... Eu falei, ele vai morrer? E aí eu queria que atendesse ele logo, sabe? Fiquei desesperada. Aí depois eu fui vendo, né? Conversando. Aí eu falei, já sei. Assim é. Então, Aprendi. as últimas vezes que ele te ligou e falou, ora por mim, você ficou 5 horas orando ou você ficou meia hora orando? Começa a conversar assim e você já percebe, a pessoa já começa, eu falo assim, tem uma água aí? Tem uma água aí? Bebe a água, aí ele pega a garrafinha, você consegue pegar a água? Pega essa água. Aí, assim, tipo, vai dando uma... Não para, não. Vai indo devagar, né? Diminui aí, toma água. E eu vou orando aqui. Deus entra com providência, em nome de Jesus. Proteja essa viagem. Vai acalmando. E aí vai uma ferramenta para você ensinar para ele não depender de você. Porque se um dia ele te liga e você não pode atender, ele tem um ataque cardíaco. É verdade. Tá? Então, ele tem que aprender a lidar. Sim. Como que ele olha para o passado? O mês passado, a semana passada, ele teve. Você morreu? Não, não morri. Você sobreviveu. Você ficou o dia inteiro nesse estado que você está se sentindo agora? Não, o dia inteiro não. Você ficou 10 horas? Não, você ficou 5 horas. Quanto tempo? Momentâneo, é momentâneo. Você ficou 5 minutos. Então, olha para o que você já conhece. Lembra, vai ser a mesma coisa. Em 5 minutos isso acaba. Exatamente. Tira a mente do desconhecido, porque ele está sentindo que vai acontecer uma coisa terrível, que ele não sabe o que é. Traz a mente para o conhecido, a experiência que ele já teve. Tá? Isso é importante porque a própria pessoa tem que ter a ferramenta para lidar com a crise. Tá bom? Não criar uma nova coisinha aí psicológica, que é a dependência de que outra pessoa tem que vir me ajudar no meu momento de crise. Senão eu tenho um piripaque, senão eu não saio disso. Você sabe que... trabalhar com a ferramenta. Desculpa. Pode falar.
Depois que eu vim para cá, não teve mais. Isso acontecia quando eu estava lá no Brasil e ele estava aqui. Aí depois que eu vim para cá, não teve mais. Não só a ansiedade, mas qualquer problema de saúde mental e emocional, ela tem um contexto biopsicossocial. Tem a parte biológica, tem a parte psicológica e tem a parte social, todos esses fatores. E nós sabemos que tem a parte espiritual. Então, para a ciência tem 3 fatores, nós sabemos que são 4 fatores. Todos eles cooperam. Uma pessoa não tem um problema de saúde mental porque ela tem um problema dela. Não é um problema dela só. É um problema de vários fatores juntos. E o social também influencia, tá? Como a Cris falou, qualquer coisa que fere a gente, que decai a nossa saúde, ela acontece em 3 áreas, 3 esferas: corpo, alma e espírito. Então, você comentou que ele está sendo medicado, está cuidando do corpo. Falta cuidar da alma, falta cuidar do espírito. A alma precisa de ajuda psicológica mesmo. Não funciona só tomar uma medicina, tá? Vai afetar o cérebro, vai mudar toda a química que o cérebro está produzindo, vai ter um efeito, mas não é suficiente. Como a Cris falou, tem que ser as 3 esferas. Bom, a Cris falou muito bem. Entrega, confia para o Senhor, não fica agarrando. Aí começa o fator, a esfera espiritual. A esfera psicológica precisa de ajuda para ser tratada, do mesmo jeito que a esfera física, toda a parte química do cérebro dele está recebendo ajuda para ser tratada. Então, precisa procurar uma ajuda completa. Sim. Porque a gente não pode ficar apagando incêndio. Resolvendo no momento de crise, resolvendo no momento de crise, resolvendo no momento de crise. Não funciona. Chega uma hora que a pessoa arrebenta. Precisa tratar, precisa trazer a alma da pessoa de volta a um estado de saúde. Exatamente. Pode falar, Mick. A Andreia, a hora que tu... É engraçado, né? Como que é a percepção dentro da comunicação das pessoas. A hora que tu falou, tem uma água aí, tem uma água aí, tem uma água aí, que foi quando ele pediu, né? As 2 primeiras vezes que tu falou, eu não tinha entendido o que tu estava falando. O que tu falou, tem uma água... Não, peraí, escuta. Quando tu falou, tem uma água aí, o que eu entendi foi, tem mágoa aí? Não é tem uma água, de água, de água. O que eu escutei aqui foi, tem mágoa aí? Muito significativo, hein? Pode ser? Muito significativo. Vanessa, pode falar. Pode ser. Eu vou falar de coisas que eu vejo muito acontecendo com meus pacientes aqui, né? Não estou falando da Andréia especificamente, mas acho que vale levantar isso, que eu vejo muito. Às vezes a pessoa coloca como remédio o outro e não algo, ou algo, uma situação, ou o próprio remédio. E esse outro passa a ser um prisioneiro dessa relação. Então, por exemplo, tem paciente muito que tem medo de viajar e deixar o marido, de cuidar da filha dela, de ir a algum lugar, porque ela diz assim, se eu for, ele vai sentir, eu não vou estar lá. E isso acaba que também alimenta o ser, porque nós temos um lado narcisista, todos nós, né? Então, assim, ele é totalmente dependente de mim. Se eu morrer, ele morre também. Se eu sumir, ele desaparece. E ninguém morre se a gente morrer, né? Nem desaparece. Isso são coisas que eu vejo acontecer muito. Isso cria uma relação, assim, de muitas vezes, tá? Não estou falando que é o caso aqui. Mas muitas vezes uma relação de simbiose que é danosa para os 2 lados, né? Porque eu me sinto empoderada porque ele precisa de mim. Se eu morrer, se eu sumir, ele morre, que ele só se acalma comigo. E eu fico presa para sair e fazer coisas que eu preciso, porque se eu sair, acontece e eu não estou para socorrer. É uma relação que acaba, às vezes, deixando situações bem delicadas. Eu vejo isso direto acontecendo aqui. Isso aí. Vamos lá. Então, a Cris falou sobre uma coisa que está lá no futuro, um medo.
Eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa que está lá no passado, que provoca o medo, que faz a gente ter ansiedade com o futuro. Uma coisa que aconteceu com você e linkou o seu sentimento, a sua emoção com aquele acontecimento, com aquele evento. Como que você desconecta daí? Então, aconteceu o quê? Aconteceu que eu tive um acidente de carro e agora se eu não posso dirigir numa rodovia, numa estrada. Eu até dirijo dentro da cidade, mas eu não pego uma estrada de jeito nenhum, porque eu acho que vai acontecer um acidente outra vez. Ou eu tive um casamento horroroso, foi muito difícil eu conseguir me divorciar, eu nunca mais confio em um homem. Nunca mais na vida eu ponho a minha mão a minha vida na mão de um homem. Os nossos sentimentos ficam linkados, acorrentados, num sentimento que a gente teve num evento, num acontecimento, numa situação. Aí você sentiu aquilo e você passou o resto da vida com essa corrente. Você vai andando para frente e a corrente está presa lá no passado. Aí você olha para o futuro, dá medo. Como que a gente se desacorrenta ou se desbloqueia, para quem segue o Marçal? Como se desbloqueia, como ressignifica? Como você se desconecta, desacorrenta disso? Então, a gente tem várias ferramentas na psicologia que a gente pode usar. Uma delas é a terapia cognitiva comportamental. Como que ela funciona, falando assim, a grosso modo? Você presta atenção, vigia os seus pensamentos. E você questiona os seus pensamentos. Então, alguém sempre fala assim, mas eu não vou conseguir. Não posso fazer isso. Não, para mim não dá. Eu fico muito nervosa, eu tremo nas bases, não me coloco para fazer isso, que eu não vou fazer isso. Questiona o seu pensamento. Não acredita nos seus pensamentos. Seus pensamentos não são a verdade absoluta. Eles muitas vezes, quase sempre, nem sequer são uma verdade. Eles se obrigam você a se tornar isso. E eles não são você. Você pensa em primeira pessoa, então você pensa, eu sou assim. Eles não são você. Não acredite em tudo que você acredita. Um livro. É isso aí, Mick. Não acredite em tudo que você acredita. Seus pensamentos não são a verdade e os seus pensamentos não são você. Você tem milhares de pensamentos por dia. Você acreditar em todos eles, você se torna uma prisioneira. Questiona os seus pensamentos e contrarresta os seus pensamentos. Não, eu não vou conseguir dirigir, eu tenho medo, desde que eu tive um acidente, eu não consigo. Contrarresta. Abre a boca e fala em voz alta. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso dirigir outra vez. Eu posso dirigir naquela estrada mesmo sentindo medo. Eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Questiona seus pensamentos. Observa. Se você não é consciente, você não vai se transformar nunca. A consciência precede a transformação. Sempre. Não há outra forma. A consciência precede a transformação. Seja consciente, observe seus pensamentos. Questiona seus pensamentos. É verdade que eu não posso? Ué, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que eu sim posso. Contrarresta seus pensamentos. Abre a boca e fala, eu posso sim, eu tudo posso naquele que me fortalece. Pode falar, Vanessa. Não? Ah, tá. Sem problema. Outro jeito. A sua identidade. Seja consciente, autoconsciente e escolha
Defina quem você é. Ninguém fora de você pode falar quem você é. Então, eu tive uma situação de abuso sexual. Eu fui vítima. Não tem absolutamente nada que eu possa ter feito que justifique. Eu fui vítima. Aí eu passo a minha vida inteira com essa corrente, com a correntada. Eu não consigo ter um relacionamento sexual satisfatório, porque eu tenho essa corrente nesse evento traumático. Eu não consigo acreditar que alguém me ama, totalmente acorrentada nessa emoção, nesse sentimento que eu tive quando eu fui vítima de um abuso. Redefine a sua identidade, ou ressignifica, se você está acostumado com essa palavra. Eu sou sobrevivente. Eu fui vítima, mas eu sobrevivi, eu sou sobrevivente. Eu sobrevivi a uma coisa tão terrível, eu posso sobreviver a qualquer coisa. Quando você redefine a sua identidade, a sua visão muda. Você vai começar a ver tudo diferente. Você vai começar a interpretar as situações novas de outra forma. Você vai se ver diferente e os teus sentimentos vão começar a mudar. Você vai ter outro tipo de sentimento. Os teus pensamentos mudam, teus sentimentos mudam, teu comportamento vai mudar. Qual é o resultado? A sua vida muda. Redefine a sua identidade. Existe 7 níveis de transformação no ser humano. O mais basiquinho, nível mais baixo é onde você está, quando você está. Eu vivo no século XXI, eu vivo no mundo desenvolvido, eu não vivo num lugar da África muito pobre, eu vivo no Oeste, eu não vivo numa cultura oriental, onde que eu estou e quando eu estou. Esse é o nível mais básico. A gente tem 7. O nível mais alto de transformação é a visão. E o segundo mais alto é a identidade. Se você transformar a sua identidade, os 5 que estão embaixo vão transformar, assim, em cadeia. Redefine a sua identidade. Esse é um jeito de quebrar a corrente que está te mantendo cativa nessa experiência dolorosa do passado. Outro jeito de fazer isso existe uma coisa chamada self-incongruence, auto-incongruência. Quem eu sou, quem eu olho para mim e vejo que eu sou uma pessoa que às vezes mente, mas dentro de mim, quem eu sou? Eu sou uma pessoa verdadeira. O que é isso? Por que eu minto? Eu sou mentirosa ou eu sou verdadeira? Uma auto-incongruência. Então, tem uma outra área da psicologia, que é a terapia centrada no paciente, que ela trabalha isso. Então, ela vai te ajudar a se reencontrar, a encontrar você com você mesma, para você ter essa coerência de quem eu sou. Então, isso também vai ressignificar o que aconteceu e o que você faz. Isso, no caso de necessidade de auto-perdão, é muito necessário. Você se encontrar com você mesma. Outra forma de ressignificar ou desbloquear a programação neurolinguística. Você teve um evento, imagina que você foi falar em público pela primeira vez e passou uma vergonha porque você esqueceu, você perdeu o seu papel que estava tudo escrito, você tentou falar, você esqueceu, foi ridículo, você se sentiu humilhada. Como que você vai outra vez falar em público? Nossa, bloqueio total.
Não quero, não vou, tô tremendo, minha mão tá suando, meu coração tá saindo pela boca, não vou fazer isso nunca mais, que foi horrível. Então, na programação neurolinguística, a gente faz o quê? A gente faz uma mentalização guiada. A gente traz essa experiência à memória e a gente põe forma, a gente põe cor, a gente põe som nessa experiência. Aí a gente traz uma experiência onde você se sentiu completamente confiante, capaz, onde você fez super bem e você teve um sentimento de autocapacidade, de autoconfiança. E a gente dá para esse sentimento também uma cor, uma forma, um som, talvez um cheiro, um movimento. A gente faz isso com uma mentalização. A gente volta na experiência ruim e a gente pega essa cor e sentimento e forma, as características do sentimento de autoconfiança e a gente põe em cima igual um filtro. E a gente mentaliza aquela experiência ruim com as cores, o cheiro, a forma, os movimentos do sentimento de autoconfiança. Aí você vai se imaginar falando em público outra vez, você não sente mais aquela ridiculeza que você sentiu, aquela humilhação. Você sente a autoconfiança, porque a gente pôs em cima da experiência um filtro de emoção. Tipo, a gente faz no celular, põe um filtro. A gente faz isso com mentalização na PNL. É uma outra forma de desbloquear ou ressignificar, usando a psicologia. Aí a gente tem uma outra forma de fazer isso, que é com a Bíblia. Dá um minutinho, que eu vou achar minha Bíblia aqui. Ups. Achei. Eu vou ler em Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Eu vou ler e fazer uma tradução livre, tá, gente? Eu não tenho Bíblia em português aqui. 43, 18 e 19, deixa eu achar aqui os versículos. Não acho o versículo. Eu vou falar de memória, tá? Que não é o 43, eu não lembro onde que é. 2 versículos que Deus fala assim: não considere as coisas antigas. Vou repetir. Não considere as coisas antigas. Vou repetir. Não considere as coisas antigas. Não lembre do passado. Aí no versículo seguinte ele ainda fala: vocês não deviam saber isso? A pergunta é assim: vocês não deviam saber isso? Que eu estou fazendo uma coisa nova, abrindo rios no deserto. Vocês não deviam saber isso? Então, não considera as coisas antigas. Deus está fazendo uma coisa nova, abrindo caminho e rio onde não havia. Não, mas é impossível eu perder esse medo. Não, mas é impossível eu esquecer essa vergonha, essa humilhação. Deus abre caminho onde não existe. Deus abre rios no deserto. Sabe o que é deserto? Você já viu rio no deserto? Pois Deus abre rio no deserto. Ele faz o que é impossível. Então, se entrega ao Senhor e aceita a palavra dele como verdadeira. Não, mas eu não consigo. Tá. Pega esse versículo, escreve no papel. Depois escreve embaixo tudo o que aconteceu. Tudo que uma certa pessoa fez para você. Como você se sentiu. Como foi essa dor? Como você se sente agora? Que injustiça foi essa? Rasga o verbo. Escreve tudo.
Depois amassa assim, ó. Assim, ó. Amassa assim. Vai numas feiras dessa que tem balãozinho que voa, bexiga cheia com hélio, gás hélio, compra uma dessas, amarra na cordinha e deixa embora. Deixa ir embora. Desapega. É duro dizer, mas a corrente dos sentimentos, a gente está apegado nela também. A gente tem duas partes aí. Uma parte que o sentimento linkou, que a gente não consegue tirar. É isso mesmo? Isaías? Você pode abrir o seu áudio e ler para a gente, por favor? Você fala eu? Eu? Quem pode aí, Isaías 43? Eu coloquei, ó, não vos lembreis das coisas passadas, Ai, não considereis as antigas. é isso mesmo. Farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Rios no ermo, lugar seco, lugar hostil. Exato. É hostil esse sentimento que está te amarrando lá na sua dor? Pois é aí que o Senhor vai apurar. Deixa aí, desapega. Desapega. O que é isso de amarrar no balãozinho e deixar sair voando? É só um tipo de visualização. Você escreve tudo que você sentiu, que você está sentindo, e veja isso embora. Isso ajuda o seu cérebro a entender que o passado já passou. Não existe mais. Coisas novas vêm. Não existe mais. Tá certo? Bom, essas são as formas que eu quis trazer para vocês hoje, de como a psicologia pode ajudar você a desbloquear, destravar, se desacorrentar de um evento que te provocou algum bloqueio, algum impedimento na sua vida, alguma limitação na sua vida. Você pode se livrar dele, se desbloquear, se desacorrentar dele. Então, se você precisa disso, entre em contato com a Cris e comigo. Não fica carregando isso o resto da sua vida. Não deixe que a sua vida seja limitada por uma coisa que não existe mais. O passado não existe mais. Você não pode ir lá no dia de ontem. Ele não existe mais. Você está acorrentado com uma coisa que já não existe. Não deixe que a sua vida continue sendo assim. Entre em contato com a gente vai trazer ferramentas que a gente tem para ajudar você e, com certeza, a gente vai trazer a palavra de Deus, que é a melhor das ferramentas. Ela é cirúrgica. A Vanessa pode falar disso, como é não é cutter, não sei como fala, a faquinha aí que ela usa para peirar o povo. A Bíblia, a palavra de Deus, ela consegue separar, como é? Bisturi. Obrigada. A palavra de Deus é um bisturi que separa a alma do espírito. Não tem bisturi na terra tão finíssimo e afiado que consegue separar a alma do espírito. Ela faz isso. Então, a gente usa também, e principalmente, a palavra de Deus para te ajudar a separar de você as coisas que já não são, porque Deus já determinou. Faço coisas novas, eu abro rios no ermo, no deserto. Cris? Oi. Pode falar aí. Então, vocês têm alguma pergunta, alguma coisa assim? Porque, olha, na verdade, a ansiedade, ela não se cura com uma frase bonita. E ressignificar é o que a gente precisa fazer. E não se trata somente de processo, de consciência e de acompanhamento. Se trata de estarmos direcionadas para resolver certas coisas que sozinhas a gente não consegue. Então, não é um produto, não é um caminho, não é uma
Não é nada disso. É você estar ali para você resolver aquilo que você nem sabe que você está sentindo. Então, nós que temos ferramentas, nós que já passamos pelas experiências, igual eu falei, eu já passei por ansiedade assim, eu falei, meu Deus, e fui buscar o autoconhecimento para estar aqui hoje falando, compartilhando com vocês. Então, assim, se isso faz sentido com o que nós falamos aqui, você nos procura, porque nós temos, né, pacotes de sessões, nós temos diferentes maneiras de tratar. Então, se você precisa, se você conhece, se você ia falar, isso aqui vai ser bom, tá? Para aquela pessoa. Então, fica aqui, né? Se tocou você, fica aqui a dica para você, porque existe algo em movimento aí dentro de você. E esse movimento que a gente está aqui, eles precisam de direção. Então, precisam de estar com as pessoas certas, na hora certa, para muitas vezes se saírem, né, dessa situação. E nós vamos sempre estar mostrando o caminho, mas não com imposição. Como eu disse, aí eu faço muitas perguntas para mim, para vocês, e que bom que vocês anotem. Então, se vocês desejam continuar esse processo com mais profundidade, nós estamos aqui, tanto a Áudria como eu, a psicanálise e também a PNL. Então, nós estamos aqui oferecendo esse caminhar juntos para poder chegarmos a um consenso e ver que tudo isso vai ficando para trás e vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil, porque a ansiedade não vai definir quem você é, não te define. Ela apenas revela onde você precisa de cuidado. Se você está sentindo que alguma coisa não está bem, então você precisa de cuidado. E nada melhor do que profissionais para estar cuidando, né? Porque hoje em dia a gente fala, mas tudo é coach, tudo é isso. Não, gente, nós temos que dar atenção, porque se a gente não tiver esse entendimento, a gente vai passar anos vegetando, correndo, com medo, né, puxando sacola, carrinho, pesos, que você nem sabe como fazer. Então, nós precisamos realmente de ajuda quando nós estamos nessa situação. E se isso te tocou, e se você quer estar com a gente, nos procura, porque realmente é algo que nós temos que alinhar. E isso é de praxe, alinhar corpo, alma e espírito. Isso não é religião, isso é cientificamente provado. Isso tudo que eu estou falando é estudado na neurociências, na psicanálise, na PNL, na palavra. Então, nós precisamos. E isso é algo que você, às vezes, nem está sabendo, mas que você necessita. E se você tiver alguma pergunta, pode nos perguntar, que a gente está aqui para responder.